respira, assista esse vídeo sentado num lugar confortável. Um, porque ele vai ficar longo. Dois, porque todos os comentários feitos aqui talvez não sejam os mais animadores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vinde Santos e este é o pré-jogo. Pré-jogo do jogo mais importante do Santos no ano, ou na temporada, já que essa temporada a gente espera o Santos consiga alongar na Copa Libertadores até 2021. Santos e Grêmio se enfrentam na Arena do Grêmio, quarta-feira, 7h15 da noite, Fox Sports, ou claro, como eu sempre digo, onde você conseguir achar o jogo pelo mundo virtual. Quartas de final da Libertadores. Eu vou começar com uma historinha pequena. A última vez em que eu chorei na vida, com algo assim do momento, às vezes eu choro com lembranças, sei lá, tô vendo um vídeo antigo, pode ser de futebol, lembro de alguma coisa, dá uma lacrimejada, isso até é normal. Mas chorar no momento, a última vez foi em 2007. O que aconteceu em 2007? Pois bem, Santos e Grêmio se enfrentaram na Libertadores, semifinal. Perdemos o jogo de ida por 2-0, ganhamos o jogo de volta por 3-1. Eu estava lá, estava na Vila Belmiro, estava a 3 metros do gol de nádegas do Renatinho, a mesma distância do gol de Zé Roberto, o do 3-1. Estava ali atrás do gol da Vila Belmiro. Eu não chorei na Vila, nem na hora do Diego Souza, no gol do Diego Souza, que inclusive está aí de novo, meu Deus do céu. Ah, o passado, né? Sempre volta. Mas eu chorei em casa, quando eu acordei. Eu era muito mais novo do que eu era hoje, afinal de contas, faz 13 anos. E eu lembro bem que o jogo foi no dia 6 de junho daquele ano, então eu acordei no dia 7, Corpus Christi, feriado, e pensei, foi um sonho? Ou aconteceu e a gente está fora? E aí caiu a ficha, aí eu molhei o travesseiro de lágrimas. Passaram algumas horas, né? Não tive aula naquele dia de feriado, e fui assistir ao Globo Esporte. E a matéria do jogo, sabe Deus porque eu resolvi assistir aquilo, talvez para que a ficha caísse de vez. Eu não sei nem se tem no YouTube, talvez tenha, procurem aí. Entrevistam uma senhora e ela fala algo como: hoje o Santos vai se classificar, vamos ser campeão, qualquer coisa do gênero. Ah, amigo, me debulhei em lágrimas, me debulhei em lágrimas. Aquele time, eu tenho um grande carinho por aquele time de 2007. Era um time bem legal, que eu fui em todos os jogos da Libertadores aquele ano, lógico, em casa. Então eu tinha um carinho grande. Não acho que a gente conseguiria passar pelo Boca na final, como o Grêmio não passou, inclusive o Grêmio tomou um baile, acho que 3-0, né, na partida de ida, lembro que foi um baile mesmo, e acabou vice. Mas aquele time era muito legal, Zé Roberto, Jonas, Tabata, o Renatinho, que surgiu aqui naquela semifinal, Maldonado, enfim, tinha jogadores muito legais, era um time muito legal. Mas desde então eu não chorei com nada, assim, na hora, né, sacar a tristeza e chorar, sei lá. E aí quando a gente classificou para pegar o Grêmio, agora de novo, eu senti que ainda é esse trauma, né? O jornalista geralmente precisa ser neutro. Cara, a minha neutralidade é analisar todo mundo de forma igual, eu não preciso esconder aqui sentimentos. Eu acho que eu nunca superei o trauma. E é engraçado a gente sonhar, né? Chegar para a hora do sonho de tentar superar esse trauma, não sendo favorito. O Santos não é favorito. O momento do Grêmio é melhor, o time do Grêmio é melhor e, claro, mais bem treinado. Mas eu sempre digo aqui, se o Santos é um milagre, significa que a gente crê que milagres existem, porque a gente torce para um milagre, não é mesmo? Então milagres acontecem, pelo menos no mundo do futebol. Então é aquilo, se milagres acontecem, eles podem acontecer em qualquer momento. Neste momento, quem sabe a gente não classifica. Sei lá, 4 minutos para preparar vocês emocionalmente para a péssima notícia que vem agora. Talvez a gente não tenha Lucas Veríssimo nesse jogo. Lembrando que o Luiz Felipe foi expulso na confusão que o próprio Veríssimo começou, meu Deus do céu, é difícil. Contra a LDU, já naqueles acréscimos de 3 dias e meio que o Pitana deu. O Luiz Felipe foi o expulso. Eu achei que o Lucas seria expulso, não foi. Mas o Luiz foi. E aí, na noite da segunda-feira, o Globo Esporte deu primeiro que o Lucas Veríssimo pediu para não treinar, pois não estava com a cabeça bem, não estava se sentindo concentrado em relação a mais uma negação, né, do Santos, do Conselho Fiscal, em relação à proposta do Benfica. E depois a Gazeta Esportiva deu que, na verdade, ele pediu para não jogar, né, em caixa alta o jogar no tweet do Lucas Musetti.
sempre uma fonte confiabilíssima de informações. O Veríssimo pediu para não jogar. Eu estou gravando isso aqui, ó, são 00:10, ótimo horário para gravar, de segunda-feira. Ou seja, vocês estão vendo esse vídeo terça de manhã, tudo pode mudar. Eu estou fazendo um pré-jogo para dar tempo da gente pensar em tudo, levantando todas as possibilidades até quarta-noite. Ele pode não jogar. Ele disse que quer sair, isso já foi dito anteriormente, e que mais uma negativa do Conselho Fiscal fez com que ele não tivesse em condições. Talvez ele jogue, e eu torço para que ele jogue, porque o Veríssimo é o nosso melhor zagueiro. Já falei aqui várias vezes, para mim, inclusive, quando está bem, é o nosso melhor jogador de linha, sim acima do Marinho, sim acima do Soteldo. São opiniões, eu posso estar errado nisso, mas eu acho que o Veríssimo é um grandíssimo zagueiro. E aí, para analisar essa situação, ele deve jogar, ele está errado, a diretoria que está errada, no caso o clube, tem muitas possibilidades, não dá para cravar. Eu peço que vocês não queimem ninguém, muito menos o jogador, até porque ele pode mudar de ideia e jogar, pode ser convencido a jogar, muitas coisas. Eu acho que está todo mundo errado, de alguma maneira, ao mesmo tempo em que todo mundo tem certa razão. O Santos está errado porque o Santos cria essa situação. Ao mesmo tempo que o Santos está certo, porque a proposta do Benfica, insisto aqui, é ridícula. 6,5 milhões de euros em 212 parcelas é uma proposta muito baixa para um zagueiro que no mínimo vale 10 milhões. Você negocia ali por 8,5, 9 talvez. 6,5 é muito pouco. Nisso o Santos está certo em negar. Ou no caso, não o Santos, né? O Conselho Fiscal, e aí nem passa a votação para o Conselho Deliberativo. No caso, o presidente quer vender, mas o conselho, um dos conselhos, tem proibido. Eu acho que o conselho está certo. Mas está errado porque desde que o Veríssimo começou a se destacar, vamos dizer há 3 anos, por exemplo, 2, 3 anos, destacar nesse nível. O Santos tratou o Veríssimo como mercadoria, né? Nunca tratou como um ídolo, senão um ídolo, um grande jogador. A torcida faz isso, o Santos não. É só a gente lembrar do 1-0 contra o Delfim na Vila na primeira fase, o último jogo na Libertadores antes da paralisação. É 1-0 gol dele. Ele é entrevistado na saída de jogo e critica o Pérez por tratá-lo como mercadoria, por não renovar o contrato, por não procurá-lo para renovar o contrato, por tratá-lo como uma peça que pode ser vendida a qualquer segundo. Hoje o Santos faz a mesma coisa. Quem está bloqueando é só o Conselho Fiscal. Então, se eu me sinto uma mercadoria dispensável, eu também teria vontade de largar tudo. Eu entendo esse lado. Eu entendo que o Veríssimo pode estar se sentindo mal por isso, ele pode estar se sentindo mal por não realizar o sonho da Europa nesse momento. Então, nisso eu daria razão. Eu não daria razão ao Veríssimo em 2 situações. Uma é, ele pode esperar, aliás, em 3 situações, acabei de pensar mais uma. Ele pode esperar daqui, hoje eu estou gravando, vocês estão assistindo na terça, daqui 5 dias tem eleição nos 4 dias, quarta, quinta, sexta, sábado, estou ótimo de matemática. 4 dias tem eleição no Santos e entra um novo presidente que vai poder negociar essa situação do Veríssimo sem precisar passar pelos conselhos, porque trocando o presidente acaba essa barreira, né? 2, abre uma janela internacional logo menos em janeiro, que é quando ele seria vendido. Então poderiam chegar outras propostas, por exemplo. A gente poderia negociar essa situação um pouco mais à frente. Ele poderia esperar. Uma outra situação que eu acho que ele está errado é que, meu filho é Libertadores. A gente, torcida, né, adora você. Eu, jornalista, elogio você aqui como o melhor jogador de linha do clube. Não dá para simplesmente ignorar isso numa semana ou 2 semanas, né, e de volta decisivas, num jogo que a gente é traumatizado, Grêmio, no jogo mais importante desse elenco, na história desse elenco, e pensar nisso depois, acho que dá. Eu acho honestamente que dá. E o terceiro ponto é que o Veríssimo poderia entender que a proposta, apesar de ser boa para ele, é ruim pro Santos, né? O Santos já teve oferecido 10 milhões pelo Torino por ele, o Pérez negou. O Pérez já negou muita coisa também. A venda do Giamota, por exemplo, jamais eu me conformar que a gente poderia ter dinheiro nessa situação. Ter dinheiro também é a grande justificativa para que queiram vender o Veríssimo. A gente passou de fase na Libertadores e já entrou um troco. Se passar pelo Grêmio, pode entrar mais um troco. Se o Veríssimo se valorizar, digamos que a gente chegue numa semifinal, quem sabe numa final, pode aumentar a proposta por ele, né? Do próprio Benfica ou de outro clube. Que seja do Benfica, dá um toque lá, ô Jorge Jesus, sei lá que é o dirigente lá. Aumenta essa proposta, meu filho, pelo amor de Deus, que a gente vende. 6,5 é pouco, é baixo. Enfim, essas são minhas visões.
Solução? Não tenho. Opinião? Tenho. Acho que ele deveria jogar. É uma quarta de final de Libertadores. Abandonar um time numa quarta de final de Libertadores é feio, né? Eu não estou falando que ele vai fazer. Estou falando que se fizer, é feio. Qualquer um que faça isso, é feio. Continua sendo uma quarta de final de Libertadores. Por mais que o jogador esteja com raiva, não da instituição, mas sim de dirigentes, ele precisa entender que o futebol é um pouco maior do que isso. Ele precisa entender que o pessoal dele, sonho de ir para a Europa, ótimo, tem todo o direito, inclusive merece, grande jogador. Não é desesperador, né, a questão da saída nesse momento. Ele pode esperar aí 20 dias, abre a janela de novo, a gente volta a negociar. Ele pode se valorizar, ou ele pode ser visto como um cara que abandonou um time numa situação importante dessa. Mas aí cada um, cada um. Ele sendo titular, ele jogando, ótimo, a gente resolve um problema. E aí, finalmente, depois de 11 minutos de vídeo, tem mais, eu falei que ia ser longo, assiste em várias partes aí, vai assistindo durante o dia, antes da partida da quarta-feira também, sei lá. A gente precisa pensar num substituto. E aí, a gente precisa entender o Grêmio. Eu chamei um especialista em Grêmio, um gremista que eu confio, vai aparecer na parte final desse vídeo, já apresento ele e ele fala tudo o que tem para falar sobre o Grêmio. Só que eu preciso falar da nossa escalação. João ou João Paulo, eu já falei aqui que eu teria mantido o João Paulo porque eu não vejo motivo para ele virar reserva. Por melhor que tenha sido o João nas partidas que jogou, principalmente na ida contra a LDU, o João Paulo era o titular, saiu por uma questão de saúde e está aí podendo jogar. Não entendo essa troca. Mas tudo bem, eu confio nos dois, não é esse o ponto. Eu iria, claro, de Pará e Felipe Jonathan, não tem uma melhor situação, mas eu já falo porque não Wagner na esquerda. E no lugar do Veríssimo, claro, o Lua jogando, não tem o Luiz Felipe também. O Luiz Felipe está suspenso, voltando a lembrar. E aí, eu, Felipe Noronha, que confio na base, colocaria ou Alex ou Wagner. Mas a gente sabe que o técnico não vai fazer isso. E vai apostar no cara que furou fila, no cara que ele trouxe de uma Série D, lá do Sul, inclusive. Ele fez gol esse ano, né? Pelo Caxias contra o Grêmio, que é o Laércio. Eu colocaria num time que vocês vão ver o gremista falando, tem dois pontas velocíssimos, que tem um meio campo que dá passes muito rápidos, velozes, confundindo o nosso setor defensivo. Eu colocaria um zagueiro lento como o Laércio? Nunca! Mas se preparem. Se o Veríssimo não jogar, é isso que vai acontecer. Mas como eu impediria ou tentaria controlar essa troca de passes velozes do Grêmio? Bom, eu não escalaria o Alisson nunca, mas eu tenho certeza que o Cuca vai fazer. Eu iria de Pituca de primeiro volante, Sandri e Jean Mota, sim. Eu tentaria colocar alguém no meio para controlar a bola. E vocês vão ver como o convidado para falar do Grêmio fala do meio campo do Grêmio. Eu colocaria o Jean Mota, ou qualquer outro meia que a gente não tem, já que ele nunca deu chance ao Lucas, ou enfim, qualquer outra situação, para tentar pelo menos ser o cara que recebe e abre para os pontas, sem precisar do Caio recuar ao extremo e abrir para os pontas. Porque os laterais do Grêmio, um deles é o Ferraz, né? É a nossa chave. É jogar no Soteldo aberto e no Marinho aberto e ir para cima dos laterais. E, como o Cuca tem escalado no Soteldo no meio, isso pode nem existir se ele for com o Lucas Braga na ponta. Então vamos lá. Provável escalação segundo a Gazeta Esportiva. Vou falar com o Veríssimo, se não for o Veríssimo, obviamente é o nosso querido Laércio. John, Pará, Veríssimo ou Laércio, Luan, Felipe Jonathan. Alisson, Pituca e Soteldo. Ou seja, Soteldo de meio, provável escalação. Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Aí do lado do nome do Lucas Braga, eu estou lendo aqui no meu computador, ele abre parênteses e coloca Sandri ou Jobson. Essas duas opções significariam 3 volantes e a abertura do Soteldo. 3 volantes eu acho um crime contra o futebol, contra o bom senso, porque você abdica do meio completamente. Você não vai ter a bola, você reza para jogar nos pontas e pronto. Soteldo no meio, você tira velocidade e qualidade de drible para cima do Ferraz. O Soteldo no Ferraz teria todo o potencial de deitar. O Lucas Braga, não, com todo respeito ao nosso querido copete brasileiro. Então, é difícil, olha a escalação e falo, meu Deus. Eu iria de Pituca, Sandri e Jean Mota. Ele vai fazer isso? Eu duvido muito. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de bola no meio e com certeza precisa ter o Soteldo aberto, claro, Marinho e Caio Jorge complementando. Essa seria a minha escalação. Pois bem, eu chamei o Gustavo Franceschini. Quem é o Gustavo Franceschini? Você pode perguntar, desculpa. Ele é editor-chefe do DAZN. Sim, aqui a gente traz gente de qualidade. Se eu trazer o Caio Nascimento para falar dos gringos, eu trago gente que entende de futebol brasileiro para falar do nosso primeiro adversário brasileiro. O Gustavo Franceschini é editor do DAZN, ou seja, trabalha em um lugar muito grande e foi
repórter do UOL, na época em que eu trabalhei no UOL, isso faz 6 anos. Na verdade, eu entrei a 8, saí a 6. Ele talvez nem saiba, se assistiu o vídeo vai saber agora. Sempre gostei muito do trabalho dele, sempre fui fã, mesmo estando ali na mesma redação. E a primeira pessoa, na verdade, a única pessoa que eu pensei em chamar para falar sobre o Grêmio aqui, assim que o Grêmio se classificou para nos enfrentar, foi ele. Fiquei muito feliz que ele aceitou. E ele cita alguns pontos, eu vou adiantar esses pontos para vocês, que nos preocupam. Curiosidade, ele não cita a bola aérea, isso que eles acabaram de meter gol de bola aérea no Vasco, e é o nosso principal defeito. Ele nem citou isso, ou seja, temam isso e mais. Ele vai falar da base, a base gremista que tem ganhado chances com o Renato Gaúcho, ou lá Renato Portaluppi, sei lá, né? Com o Renato, ponto. E, claro, primeiro, o principal destaque, o Jean-Pierre. Ele explica o posicionamento do Jean-Pierre em campo e por que eu acho que a gente precisa ter um pouco de controle no meio, porque senão a gente vai tomar um baile no meio campo, ele vai falar sobre isso. Ele também fala do ataque aos espaços que o Santos deixa, não, que o Grêmio tenta buscar, e aí eu falo que o Santos costuma deixar, principalmente escalar o Alisson, como eu sempre mostro nas análises estáticas. Ele fala como os pontas dele são muito rápidos e habilidosos, perigo pra gente, principalmente nas costas, claro, do Felipe. E ele fala uma coisa que me preocupou muito, que esse Grêmio tem mais potencial do que o Grêmio de 2017. Se você não lembra, sim, o Grêmio que foi campeão da Libertadores. Ah, meu Deus do céu. Ele também fala que o ponto-chave da partida para o Grêmio é o domínio do meio-campo. Meio-campo, Cuca. Meio-campo, Cuca. Claro, ele também fala do Braz e do Ferraz. A gente ainda não sabe se o Kahneman volta. Eu apostaria que sim, mas ele fala, claro, que se não voltar, joga o David Braz. E aí a gente pode temer a lei do ex, ou pode confiar que o Braz, por ser ruim, vai nos entregar alguma coisa, como entregou no Brasileiro. Se você não lembra, a gente acabou de ganhar do Grêmio no Brasileiro, acabou mais ou menos, já faz um tempinho, mas ganhamos no primeiro turno com um pênalti bobíssimo do Braz em cima do Marinho. Sei lá. Pois bem, eu avisei que ia ser longo, mais alguns bons minutos do Gustavo, mas aqui é material de qualidade. O Gustavo vai falar coisas muito importantes, detalhadas, e fala muito bem o jovem desde sempre. Sou fã, espero que vocês se tornem agora também. Boa sorte pra gente. Antes do vídeo de pós-jogo, tem a entrevista com o Fernando Silva, tem a entrevista com o Ricardo Agostinho, tem aí as datas, né? Terça e quarta, 5 horas da tarde, nos 2 dias. E depois tem pós-jogo contra o Grêmio. Vamos rezar. Ele vai falar, boa sorte pra gente. Boa sorte pra gente. Mas vamos rezar. É importante, Gustavo. Estou com você. Fala Noronha, fala pessoal do Eu Vim de Santos, eu sou Gustavo Franceschini, sou jornalista, trabalho no DAZN e hoje estou aqui porque eu sou gremista, na verdade. A convite do Noronha eu vou trair um pouco o movimento e ajudá-lo a explicar um pouco do que é o Grêmio, adversário do Santos nessas quartas de final da Libertadores. O Grêmio que vai chegar para esse duelo no seu melhor momento da temporada. O time que começou o Campeonato Brasileiro mal, instável, o Renato insistindo muito em jogadores que ele apostava, que eram próximos dele ali, Robinho, Thiago Neves, Everton, Tassiano, muito criticados pela torcida, o desempenho não correspondia em campo. Também sofria com a ausência de jogadores importantes que não estavam presentes naquele momento por lesão, enfim. O time reagiu, e reagiu do jeito que o Noronha gosta de ressaltar. A base fez o Grêmio reagir. Foi a consolidação da base que fez o Grêmio reagir e chegar no momento que está hoje. Para mim, os 3 jogadores mais importantes do Grêmio hoje, especialmente pensando do meio para frente, são os caras da base. São Matheus Henrique, PP e o Jean-Pierre, principalmente o Jean-Pierre. É a entrada do Jean-Pierre no meio campo que muda a dinâmica do Grêmio, que especialmente nesses últimos 6, 7 jogos mais recentes, o Grêmio tem um salto de desempenho muito grande exatamente porque o Jean-Pierre entra e faz esse salto acontecer. É um cara que dá muita fluidez no meio campo do Grêmio, se entendeu muito bem com o Darlan e Matheus Henrique, que foram parceiros dele na maioria desses jogos dessa fase recente. É um cara que, entre os 3, eles têm um ótimo entrosamento, movimentam muito, trocam muito passe de primeira. Tem sido muito legal ver o Jean-Pierre jogar, um cara muito elegante, que encontra passes que não são comuns. Noronha gosta muito de NBA também, como eu. É uma coisa de achar um ângulo na jogada que não é todo mundo que faz. Fala-se muito disso na NBA, o cara consegue encontrar um ângulo de passe que nem todo mundo vê. Se vocês forem olhar o primeiro gol do Grêmio contra o Guarani na semana passada, no segundo jogo das oitavas, o Jean-Pierre encontra o Cortez nas costas do lateral adversário, virando o pé e colocando uma bola em profundidade, que é bem diferente, assim, é uma maneira de jogar. Isso acontece todo jogo, se você prestar atenção, não só nesse passe mais próximo do gol, mas também no começo da jogada. Ele é um cara que sempre tenta encontrar esse passe diferente. Isso tem ajudado muito o Grêmio. O Grêmio, e
ele pode ser visto, embora ele seja capaz de fazer gols e chegue muito na área, ele tem jogado, na maior parte do tempo, como o Maicon jogava em 2018 e 2016, que para mim são os melhores momentos do Maicon no Grêmio. Ele é um criador mais para trás. O que o Renato fez nessa retomada foi colocar o Darlan para sair entre os zagueiros e o Jean-Pierre e o Matheus recuam um pouco, então o Jean-Pierre recebe a bola bem atrás. E ele consegue fazer o Grêmio ser mais criativo e não precisa ter todo mundo lá na frente. O Grêmio não joga pressionando os zagueiros, não fica todo mundo embolado lá na frente. O Grêmio tenta atacar os espaços. E aí o Jean-Pierre é muito importante nisso. O Jean-Pierre dá uma versatilidade que o Grêmio não tinha. O Grêmio, desde o começo dessa era, Renato, gosta muito de ficar com a bola, gosta muito de trabalhar a bola, a posse de bola, tocar, esperar o melhor momento. O Grêmio continua fazendo isso, ele continua gostando da bola. Quando ele tem uma defesa montada na frente dele, ele trabalha. Mas o Jean-Pierre acelera essa tomada de decisão, ele faz do Grêmio tomar a decisão mais rápido, ele faz do Grêmio um time mais vertical. Isso é ainda mais sensível quando a gente vê como o Grêmio contra-ataca nesses tempos. É uma coisa que o Renato já me parece, acho que ele já está tentando fazer isso desde o ano passado e está consolidando nesse ano, principalmente com o PP e Ferreira ou Luiz Henrique na direita. São pontas que são muito rápidos e muito habilidosos. No caso do PP, o PP ainda tem uma capacidade de finalização muito boa, é vice-artilheiro do Grêmio na temporada, faz muitos gols. Isso é potencializado com um meio-campo que tenta ser muito vertical e o Jean-Pierre ajuda muito nisso. O Jean-Pierre é um cara que, ao mesmo tempo que consegue dar esse passe no terço final do campo ali, que é mais agudo e é diferente, ele também é o cara que, se pegar a bola na defesa e encontrar um espaço, vai conectar rápido com o PP e vai fazer o time correr mais rápido, embora ele não seja exatamente o cara que mais corre. E eu acho que isso é um diferencial de um Grêmio que, para mim, tem potencial para ser ainda melhor e ter mais sucesso que o Grêmio de 2017. Justamente por essa característica, por essa versatilidade. Acho que é um time que tem mais elenco do que em 2017. Eu acho que os bons jogadores do time têm performance e potencial, têm teto para ser melhores do que eram os de 2017. Então, obviamente, a torcida do Grêmio está muito animada com esse bom desempenho do Grêmio em todas as competições. E tudo isso vai passar pelo jogo contra o Santos, né? A Libertadores, no fim das contas, é para todos nós o grande objetivo, tanto para o Santos quanto para o Grêmio. E para mim, a chave do duelo contra o Santos é, para o Grêmio, o meio-campo. Para mim, o meio-campo é o setor mais forte do Grêmio, é o setor onde o Grêmio faz a diferença, onde ele tem os nomes mais importantes para decidir um jogo. E por outro lado, eu não sou um especialista em Santos como Noronha, também com certeza não vejo tantos jogos quanto vocês inscritos no canal do Santos, mas me parece, tenho a sensação de que o meio-campo do Santos não é o ponto mais forte do time, ao contrário, me dá a impressão de que é o ponto mais fraco. Não tem nomes como Marinho ou Soteldo ou Veríssimo, é o mais complicado do Santos. Então o Grêmio, que no papel, em tese, é melhor no meio-campo do que o Santos, é aí que ele precisa se impor. Acho que essa é a chave do jogo do Grêmio. E vai ser delicado, tem um ajuste delicado. Eu sei que o Noronha gosta muito de falar de tática. O Jean-Pierre, como eu falei, tem jogado mais recuado e cumprindo uma visão que eu entendo ser muito próxima do que o Maicon fazia, porque ele estava jogando com Darlan e Matheus Henrique. E havia uma discussão sobre Darlan e Matheus Henrique. Eles são dois, se você viu alguma vez os dois são baixos e são muito leves. Não são necessariamente caras conhecidos pela marcação cerrada. Então havia um questionamento no Grêmio se o Renato iria para um confronto grande como é contra o Santos com essa mesma formação. Até então eles vinham sendo titulares. PVC, estou gravando isso minutos depois do 4-0 do Grêmio sobre o Vasco, PVC cravou que o Renato vai com o Maicon, Matheus e Jean-Pierre. Então também é uma chance para o Santos de, embora acho que tem essa diferença entre os dois meio-campos, mas o Grêmio não está acostumado a jogar com essa formação. Ver como que Maicon e Jean-Pierre vão se entender. O Jean-Pierre, em tese, vai jogar um pouco mais próximo da área adversária. Tem muita gente que gosta que ele joga assim. Eu prefiro do jeito que ele estava jogando antes. Então a gente tem que ver como é que o Grêmio vai ter esse desempenho, como é que o Grêmio vai se sair com uma formação ligeiramente diferente da que ele se acertou nessa reta decisiva, né, nesses últimos jogos. E por outro lado, óbvio, para o Santos, acho que a chave está nos pontas. Marinho e Soteldo são indiscutivelmente capazes de complicar qualquer defesa, mesmo boas defesas, como é o caso do Grêmio. O Grêmio não deve ter o Kahneman, então um velho conhecido do canal, um velho conhecido do Noronha deve jogar na quarta-feira, o David Braz. Também não sou fã do David Braz como o Noronha, mas ele não tem comprometido recentemente e está jogando do lado de Jeromel, que é um dos melhores zagueiros do Brasil ainda, é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Então, na defesa, no miolo de zaga, não vejo tanto problema para o Grêmio. Mas nas pontas, contra Marinho e Soteldo, os dois atrás do Grêmio não são exatamente colossos na defesa. O Vitor Ferraz também, outro velho conhecido da torcida santista, tem sido muito útil no ataque, mas não é tão útil assim na defesa, ou não tem saído tão bem assim na defesa. Eu não sou um grande fã dele defensivamente. O Diogo Barbosa
não é um lateral defensivo. Então acho que o Grêmio vai ter dificuldade nesse mano a mano e a decisão pode passar por aí, pode passar pelo desempenho do Marinho e do Sotel. E acho que como todos vocês que estão vendo o vídeo, estou ansioso para esse jogo, ansioso para esse duelo. Para mim, Santos e Grêmio são as duas camisas mais pesadas da Libertadores. São tricampeões, claro, São Paulo também tem os 3 títulos, mas eu vejo o Grêmio e Santos um pouco acima, pelos números, mas pelo impacto que tem no exterior, pelo que as pessoas, como se identificam, como conseguem lidar com a Libertadores, estão sempre vivos, estão sempre brigando. Eu estou muito animado para esse jogo, queria que ele fosse, espero que o jogo corresponda à história dos dois times, à história dos duelos, e também que o entorno do jogo, que o jogo seja visto e seja tratado com a importância que ele merece. A gente sabe que nem Grêmio nem Santos estão entre os times mais populares, de maior torcida do Brasil, e muitas vezes ficam à parte numa discussão de imprensa, TV e tal. Gostaria muito que esse jogo fosse visto da maneira mais... fosse visto com o tamanho que ele merece. Acho que vai ser um jogaço e, enfim, obviamente estou na torcida para que o Grêmio vença, mas estou ansioso para ver o que vai acontecer. Tá certo? Valeu, Noronha, abraço para vocês do 20 Santos.